Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Nós estamos começando mais um encontro do Clube do livro Codependência Nunca Mais. Esse livro que tem marcado a vida de muitas pessoas. Hoje eu coloquei aqui que eu já trabalhava esse livro no consultório, já fiz grupo desse livro, grupo de estudo desse livro com exercícios. Porém, a quantidade de pessoas que me chamam no direct, que falam das suas histórias, me fez colocar esse livro aqui no nosso Clube do Livro. Por quê, Irlânia? Porque quando nós somos codependentes, a gente é preso nessa gaiola. E aí a gente perde a nossa liberdade de expressão, de vida, de qualidade de vida, de conexão. E a meta aqui dos nossos encontros é que você consiga viver a sua própria vida. E aí eu já quero dar boa tarde para quem está chegando aí, boa tarde. E o tema de hoje é exatamente esse: viva sua própria vida. E parece um jargão, né? E parece que é simples, mas pelo tempo que eu venho trabalhando com mulheres, pelo tempo que eu venho atendendo, eu vejo que não é simples. E mais uma vez, o óbvio ele precisa ser dito. Por que, Irlânia? Porque o óbvio, ele é óbvio para quem? Às vezes a gente fala, mas está falando isso? Está falando isso é porque muita gente precisa dessa informação. E informação no lugar certo, na medida certa, traz libertação. Eu já quero falar aqui com você, nesse dia 1º, sábado, nós vamos ter o workshop de constelação familiar. E se você é de Niterói, do Rio, se inscreve e venha, porque esse workshop será presencial. Depois de 2 anos de tantos eventos, né, online, tantas coisas online, essa semana nós vamos estar aí com o primeiro evento presencial. Para o consultório eu já tinha voltado para o 1 a 1, mas essa semana tem palestra na prefeitura, que é aqui no teatro, em frente ao Plaza, em Niterói. Essa semana tem o nosso evento de constelação familiar no sábado. Essa semana, ó, estamos blindadas de evento, coisa boa. E eu gosto disso, do contato, do calor humano. Mas vamos lá, né? O texto fala assim, né? Nós estamos estudando Codependência Nunca Mais, para quem já chegou aí. E esse livro, ele é um livro que marca a minha vida. Por que, Irlânia, que marca a sua vida? Porque eu descobri que eu sofria de codependência. E o que é codependência? É basicamente cuidar de todo mundo e cuidar dos outros, esquecendo da sua própria vida. E quando a gente começa a se assoberbar, a se ocupar com a vida alheia e deixando a nossa de lado, nós somos codependentes. E aí nós encontramos muita gente assim na vida, né? Por isso esse capítulo no dia de hoje, ele vai dizer assim, ó: viva a sua própria vida. Viva e deixe viver. Quando a gente, às vezes, cuida muito da vida alheia, a gente não ousa cuidar da nossa vida, porque nós temos medo de errar. Os codependentes, muitas vezes, eles são perfeccionistas. Então, eles cuidam da vida do outro, afinal de contas, a vida do outro tem problemas, ele faz milimetricamente perfeito, cuidando, amando, protegendo, e a sua própria vida fica abandonada à própria sorte. E se sua vida está abandonada à própria sorte, sua agenda é ocupada sempre por todo mundo, será que a gente não está precisando sentar e olhar para isso? Olhar para isso que está acontecendo, se repetindo na sua vida? Vamos lá. A melhor maneira de enlouquecer é envolver-nos com os problemas dos outros. E a maneira mais rápida de nos tornarmos sãos e felizes é viver de nossos próprios problemas. Porque se a gente for olhar, todos nós temos problemas. Ah, Irlânia, mas no Instagram as pessoas são felizes. Olha, as pessoas mostram
o palco para você, não os bastidores. E nos bastidores, todo mundo tem conflitos, todo mundo tem boleto, todo mundo tem um filho, um sobrinho, um problema, uma geladeira que pifa, um celular que para de funcionar, enfim, todo mundo tem problema. Um problema de saúde, ok? Nós temos problemas. E a melhor maneira de não enlouquecer, não, a melhor maneira de enlouquecer é cuidar e se envolver com problemas de todo mundo. Qual é a maneira de ser feliz e tornar-se são, né? É você cuidar da sua vida. Isso aí, cuidar da sua vida. E aí a gente está estudando o nosso livro, né? Codependência Nunca Mais. E hoje a gente vai falar sobre do autocuidado. Do cuidado da vida, da energia que você despende para cuidar de você, das suas questões, do seu autocuidado, seu planejamento financeiro, da sua saúde, da sua família, em vez de ficar resolvendo problemas dos outros. Afinal de contas, eu não sei você, mas eu escuto muito isso e aqui também é assim. A gente tem muita sabedoria para ajudar os outros. A pessoa tá te contando algo, o problema dela é de fora, você não tá envolvido com aquele problema. E aí você vem com a dose mágica, com a pecinha do quebra-cabeça que faltava. Bom, você resolveu. Agora, ter sabedoria para encarar e resolver os nossos próprios conflitos, aí eu chamo de sabedoria. E aí a gente vai continuar a nossa leitura. Discutimos a maneira de aprender a reagir de forma diferente pelo desligamento. Semana passada, no capítulo anterior do nosso livro Codependência Nunca Mais, nós falamos sobre desligar-se. Desligar do problema, desligar do conflito, desligar da agenda cheia de pessoas e colocar você ali, né? E hoje a gente vai falar de viver a sua própria vida, isso em ação. E aí a gente vai e nos soltarmos das pessoas à nossa volta. O que restará? O que restaremos nós mesmos. Ela está dizendo que quando a gente abre mão de cuidar da vida de todo mundo, a gente acaba se confrontando, se deparando com a gente. E às vezes o que a gente vê não é o que a gente quer ver. O que a gente vê não é o que a gente gostaria de ver. Então a gente fica se ocupando com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o patrão, com o colega de trabalho, com o porteiro, enfim, para que não olhemos para a nossa vida, porque muitas vezes a gente não gosta de olhar para a gente. Lembro-me no dia em que enfrentei essa realidade. Por muito tempo atribuí a culpa dos meus infortúnios a outras pessoas. Quer dizer, se eu tenho um problema, se eu engordo, é porque minha mãe faz muito bolo. Se eu engordo, é porque meu marido pede direto hambúrguer no iFood. Se eu engordo, eu não assumo. Fui eu que comi, mas é fulano que pede, é fulano que faz, é fulano que... E isso eu tô falando numa coisa da alimentação, mas vamos pensar aí. Eu gastei demais também, minha casa vive cheia, eu tenho que ficar pedindo pizza. Aí quando vem um cartão... Então não assumir a realidade da nossa vida é estar fadado ao fracasso. E o fracasso deixa marcas, da mesma forma que o sucesso também deixa marcas. E aí eu sempre gosto de falar aqui, se você diz que está fazendo um negócio, né? E não faz, os seus resultados vão colocar o espelho na sua frente e dizer, você está mentindo para quem? Ok? A culpa é sua por estar desse jeito que estou. Gritava eu. Olho para você e... Olhe, você me fez fazer isso. Com meus minutos, minhas horas, minha vida. Depois que me desliguei e assumir a responsabilidade por mim mesma, pensei, talvez a razão de eu não estar, de ter vivido minha vida não esteja em outras pessoas. Talvez ela tenha sido apenas a desculpa de que eu precisava. Meu destino, meus hojes, amanhãs, pareciam bastante sombrios. Olha isso, eu gosto de pensar nisso, né? Eu costumo dizer que
eu não bebo, mas assim, se eu chamar alguém pra tomar um café, pra ir numa música ao vivo que eu gosto, vai ter um monte de gente. Aí eu falo assim, mas vamos pedalar 1 quilômetro e meio? Não, 1 quilômetro e meio não. A gente caminha, pedala 1 hora e meia. Eu não sei quantos quilômetros são, mas enfim, a gente pedala bastante. Mas geralmente eu chamo as pessoas pra irem comigo. Só que não quer ir. E tá tudo bem, ó. Não é contra mim. Agora, se você chama para o cinema, pra ir no shopping, é mais fácil de você encontrar um parceiro. Por quê? Porque as pessoas têm outras prioridades. Agora, se você ficar assim, porque eu engordei, porque ninguém caminha comigo. Engordei porque ninguém pedala comigo. Amigo, amiga, você vai ficar carregando os seus resultados, não o da pessoa. Ok? Você vai carregar os seus resultados. E os resultados, eles deixam marcas. Marcas no nosso corpo, marcas na nossa vida, marcas no nosso cartão de crédito, marcas na nossa saúde mental, emocional, física. Podemos estar em tamanha angústia emocional que achamos que não temos vida, que tudo que temos é nossa dor. Isso não é verdade. Somos mais do que os nossos problemas. Eu e você somos mais do que os nossos problemas. A dor, ela faz parte da vida. Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido da Vida, ele diz assim, se há um sentido na vida, deve havê-lo na morte e na dor. Porque a vida é morrer e sofrer. Também. Não é o tempo todo, não é para se acostumar com isso. Mas qual sentido tem nesta dor que você está vivenciando? Talvez a dor esteja te impulsionando para você sair desse lugar de conforto. O incômodo que você tem vivido, de repente, está te impulsionando. Bert Hellinger, ele vai dizer isso, que o conflito é a porta de entrada para a solução. E eu posso ficar alimentando meu conflito, dando água pro meu conflito, passando a mão na cabeça do meu conflito, ele vai continuar sendo um conflito. Agora, se eu encaro esse conflito, se eu vou ter mais possibilidade de trazer solução para minha vida. Seremos mais do que os nossos problemas. Só porque a vida tem sido tão dolorosa até agora, não significa que tenha que continuar assim. Presta atenção nisso, ó. Não é porque você sofreu que tem que continuar assim. Não precisa. Não está escrito em lugar nenhum que você tenha que fazer isso. A vida não tem de magoar tanto e não fará se começarmos a mudar. E aí, essa mudança, ela precisa partir de mim e de você. Para ter novos resultados, a gente tem que ter novas ações. E aí, a gente mudar, a gente para de repetir os padrões que nos deixavam adoecidos, emocionalmente, principalmente. Porque quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Lembra desse ditado? É exatamente isso. Se eu não mudo aqui, eu não mudo meu corpo. E meu corpo sofre as consequências. Talvez nem tudo venha a ser um mar de rosa daqui para frente, mas tampouco terá de ser um mar de espinhos. Olha que coisa boa. Não tem que ser um mar de rosas. Mas será que tem que ser um mar ruim de espinhos? Ou um mar que te joga na areia e você chega na areia, comendo areia, tomando caixote? Entende? A sua vida está nas suas mãos. E é dela que você tem que cuidar. Talvez, já li essa parte, precisamos e podemos melhorar a nossa vida. Como me disse um amigo, cuide da sua vida. E no Pequeno Príncipe ele fala, né? A raposa fala, você é responsável por aquilo que cativa. Quando a gente pensa nisso, o que eu cativo? O que eu dedico tempo? O que eu coloco soluções? O que eu penso em resolver? Será que é a minha vida? Então, se eu sou responsável por aquilo que eu cativo, será que a minha vida está precisando da minha cativação? Do meu olhar, da minha atenção? E aí a gente tem que pensar nessa vida que você está levando. E é entorpecer, se envolver com droga, com comer demais, com comprar demais, não é resolver a sua vida. Não é gerar soluções para você. Muito pelo contrário, é se tornar
prisioneira de uma realidade. Que você vai, ó, se emaranhando com aquele negócio ali. Alguns codependentes acham que uma vida sem futuro, sem propósito, sem grande sacude delas e sem grandes oportunidades não vale a pena ser vivida. Isso tampouco é verdade. Acreditar que você precisa da agitação para viver, acreditar que tem que estar tudo para você poder estar resolvendo questões. E é muito importante isso. Às vezes a gente tem tantas coisas que vão aparecendo assim na nossa vida e a gente não consegue resolver porque a gente está distraída. E se eu assumo cuidar do problema de todo mundo, cuidar da vida de todo mundo, eu me distraio da minha vida. E a minha vida está passando. O meu relógio, o seu relógio está passando. E para onde nós estamos indo? Eu gosto de brincar, né? Todos nós nascemos bebês e todos nós estamos indo para a velhice. A diferença é como que eu vou chegar lá na minha velhice. Cuidei de todo mundo. Ai, comprei tudo para todo mundo. E fiquei aqui sozinha. Que eu já ouvi isso no leito de morte. Eu sempre falo aqui que eu trabalho em hospital. E aí você tem muitas experiências com essa transição. E as pessoas se lamentando de tanto que deram a vida para os outros e esqueceram de olhar para si. E você não precisa fazer isso com você. Eu gostei muito disso. Acredito que Deus tem coisas excitantes e interessantes preparadas para cada um de nós. Olha que coisa boa. Acredito que existe um objetivo alegre e compensador que não inclui tomar conta e ser um apêndice de alguém. Para cada um de nós, acho que podemos assumir essa atitude tomando conta de nós mesmos. Começamos a cooperar. Você pode cooperar com alguém, tá? Você pode cooperar com alguém. Gente, a Diva tá dizendo que tá travando. Falem pra mim se tá travando, por favor. Só pra gente visualizar aí como estamos, pra gente seguir, tá? Eu vou olhando aqui o comentário de vocês. Se estiver travando, vocês me falam. E aí, se não, Diva, você pode tentar sair e retornar pra ver se é o meu ou se é o seu, já me fala. Porque se for o meu, a gente tenta mexer aqui no Wi-Fi e tal. Vamos lá. Para cada um de nós. Acho que podemos assumir essa atitude tomando conta de nós mesmos. Começamos a cooperar. Vamos nos abrir à bondade e à riqueza que há em nós para nós. Se eu sou tão boa para os outros, todo mundo fala bem de mim. Eu tenho solução para tudo. E eu não tenho para mim. Será que não está na hora de eu usar toda essa sabedoria, essa bondade, esse carinho para um retorno? Porque quando a gente faz muito pelos outros, a gente acaba esperando que o outro nos retribua. E se eles não nos retribuem, a gente entra num processo de raiva. Essa pessoa ingrata, horrível esse negócio. E a pessoa de verdade, ela não te prometeu nada. Nesse livro, ela vem falando o tempo todo de cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós, cuidar de nós, cuidar do eu, cuidar de você. Por quê, Irlânia? Porque é só assim que a gente abre mão do controlador. Tenho visto pessoas usando-a para controlar, forçar ou impor suas vontades. Olha isso. Preste atenção nisso, que isso é muito importante, ok? Ela está dizendo que o livro todo, ela usou a expressão cuidar de nós. E aí ela tem visto, nos processos dela, pessoas usando essa frase, eu tô cuidando de mim, vou cuidar de nós, né? Para controlar, forçar ou impor suas vontades aos outros. E ela coloca um exemplo. Cheguei sem ser convidado, com meus 5 filhos e gatos. Vamos ficar uma semana. Estou apenas cuidando de mim. Olha, se você tá cuidando de você, não me envolva nisso. Entende isso? Você tá cuidando de você, vai fazer algo que não desloque a vida de ninguém. Por quê, Irlânia? Porque aqui no DSM-5, esse livrinho azul aqui,
que é o manual dos psiquiatras e psicólogos que a gente usa para ver se a pessoa tem algum transtorno, né? Ali tem a definição das doenças. São 6 páginas para definir o que é transtorno, mas transtorno é basicamente o que transtorna a vida do outro e o que transtorna a nossa vida. Quando eu digo que estou cuidando de mim e vou para casa da minha mãe de malicuia, peraí, estou desestabilizando a vida dela. Eu posso ir na casa da minha mãe, claro, eu tenho liberdade para entrar na casa da minha mãe também, mas eu não posso chegar, né, como ela colocou aqui, com 5 filhos, mais gato, para chegar, porque eu tô cuidando de mim, vim tirar férias na sua casa. E aí, às vezes, não é legal. E se a gente tem muita mãe aqui, né, meu público, muita gente é mãe, às vezes o filho liga e fala assim, tô chegando com os amigos. Mas quando alguém vem na minha casa, eu sou uma pessoa que eu gosto de limpar a casa, de preparar um quitute gostoso, fazer um lanche, entendeu? Eu gosto de estar preparada, não gosto de chegar assim, sabe que tiro foi esse que foi um arraso, não. Eu gosto de me preparar. E aí quando seu filho liga, tô chegando com 5 amigos, peraí, o que tá acontecendo? Cadê os limites? Ele pode. Só que a gente também precisa de tempo para se organizar, para receber bem. Porque hoje eu sou muito mais flexível, ok? Mas no início eu falava assim, da minha casa, ter a minha casa, né? Eu ficava assim, meu Deus, chegou, o que eu vou fazer? E eu gosto da pessoa chegar e eu já tá com tudo pronto para eu só dar atenção, entende? Então assim, e eu fazia as coisas, mas eu queria ficar lá sentada batendo papo e tava ocupada fazendo outras coisas. Então colocar limites é combina, marca na agenda, vem tal dia, entendeu? Aí a gente se programa e dar o melhor atendimento. Tenho ouvido pessoas usarem a expressão cuidando de nós, cuidando de mim para justificar, para perseguir, para punir outras pessoas, em vez de lidarem apropriadamente com o sentimento da raiva. Vou gritar e berrar com você o dia todo porque estou cuidando de mim. Porque eu estou neste momento, porque eu estou zangada, estou cuidando de mim. E olha, eu já vi isso, tá? Uma vez, eu até intervi, porque a pessoa tava lá gritando e não sei o que. E aí ela virou e falou assim, eu só tô sendo eu mesma. Eu falei, mas pra ser você mesma, você tem que passar como um trator por cima de todo mundo? Porque se o meu respeito, se a minha necessidade de ser respeitada tem que passar por cima de você, será que esse respeito está alinhado? Respeito não pode ser abuso de poder. E aí ela tá falando isso muito bem no livro. Ouvi pessoas usarem essas palavras para evitar responsabilidade. Eu tô cuidando de mim, mas não faz o que tem que fazer, né? Não faz o que tem que fazer, não paga os boletos que tem que pagar, não cuida da alimentação, tá cuidando de mim. Vamos lá. Sei que o meu filho está lá em cima do quarto injetando heroína. Preste atenção nesse exemplo. Mas o problema é dele. Não vou me preocupar. Vou pegar meu cartão de crédito e gastar $500 e não quero saber como pago isso. Estou apenas cuidando de mim. Oxi, mentira. Porque isso é irresponsabilidade. E liberdade caminha junto com responsabilidade. Principalmente quando a gente está falando de um adulto. Eu e você somos adultas. E como adultas a gente tem coisas a fazer. E aí a gente precisa olhar para isso. Cuidar de mim, inclusive, é não ficar com todo mundo me ligando, né? O SPC, Líder, C&A, Renner, todos os cartões de crédito, para eu ter paz na minha mente, né? Porque esse povo é insistente ligando pro telefone da gente. Esses comportamentos não são exemplos de que quero dizer sobre cuidar de nós. E agora ela vem falar lindamente como cuidar de nós. O cuidado próprio é uma atitude em relação a nós mesmos e à nossa vida que diz, sou responsável por mim mesmo. Então os ônus e os bônus são meus. A parte boa e a parte ruim é minha. Sou responsável por cuidar do meu bem-estar espiritual,
emocional, físico e financeiro. Sou responsável por identificar e satisfazer minhas necessidades. É fome que eu tô? É banho que eu preciso? É descansar que eu preciso? É fazer uma atividade física? É marcar os meus médicos? O que eu preciso? Sou responsável por resolver meus problemas ou por aprender a conviver com os problemas que não posso resolver. Lembra da oração da serenidade? Deus, dá-me sabedoria para resolver aquilo que eu preciso, coragem para resolver o que eu preciso, sabedoria para distinguir entre o que eu preciso e posso resolver e não posso. Vou até postar nos stories. Eu acho que é do capítulo 7 desse livro. Mas eu achei essa oração fundamental. E eu tenho falado para mim muitas vezes essa oração. E aí, sou responsável por minhas escolhas. Sou responsável pelo que dou e recebo. Sou responsável também por estabelecer e alcançar os meus objetivos. E mulher, às vezes, é muito ansiosa. A gente corre com uma pressa danada. Só que, será que o que a gente precisa não é dar uma respirada? Parar e ler um livro? Ter um ócio produtivo? Tirar um dia para tomar um café com uma amiga? Sou responsável também por estabelecer e alcançar meus objetivos. Sou responsável por quanto eu gosto de viver, pelo prazer que encontro no meu dia a dia. Sou responsável por quem amo e pela força que escolho para expressar esse amor. Nós escolhemos o amor. Nós escolhemos. Talvez pelos nossos esquemas emocionais. E se você não conhece os esquemas que te fazem escolher mal as companhias, procure ajuda, faça a terapia e desenvolva a capacidade de escolher melhor o que precisa. Porque às vezes a gente vai repetindo padrão. Por que a gente repete padrão? Porque a gente não olha pra gente. Porque a gente não se conhece. Porque a gente não faz aquele raio-x da nossa mente assim, ó. Entende por que eu faço o que eu faço. E é necessário, para mudar padrão é necessário, ok? Sou responsável por meus desejos e necessidades. Tudo de mim, cada aspecto do meu ser é importante. Inclusive, eu sou responsável por me dar essa importância. Porque quando eu dou essa importância para mim, eu não fico aceitando migalhas de ninguém. Eu não fico aceitando esmolas emocionais de ninguém. Eu tenho valor. Eu sou importante. Meus sentimentos podem ser confiáveis. Porque olha só. Olha, você gritou comigo. Aí a pessoa fala assim, eu gritei com você, você tá doida? Eu não grito, tô bem. Aí você fica assim, meu Deus, será que sou eu? Tô estranho. Tá dizendo que eu não gritei. Mas aí você precisa confiar nos seus sentimentos. Que o outro gritou com você. E que não é porque ele tem uma lábia boa, que ele vem articulando e manipulando, que você vai falar, realmente eu tô doida mesmo, ele não gritou não. E aí quando ele grita de novo, tá você na sofrência. E aí você gritou comigo, não gritei, você que é frágil demais. Então a gente precisa dizer o nosso valor e limitar isso. Desse jeito não pode falar comigo não, porque eu não consinto com isso. Vamos lá, meus sentimentos podem ser confiáveis, meus pensamentos é apropriado. Dou valor aos meus desejos e necessidades. Muitas vezes, quanto mulheres que somos, aprendemos a dar valor, cuidar do outro e não dar valor pra gente. Inclusive, às vezes fala assim, mas aquele que quer ser o primeiro sirva aos outros. Concordo em alguns aspectos, mas não em abrir mão de si totalmente para viver a vida do outro. Isso não. Porque você ganhou a sua vida para cuidar. E se você morrer, o outro vai arrumar uma historinha lá. Se eu morrer, minha mãe vai chorar, vai sofrer, mas ela vai continuar. Ela tem 3 netos, ela tem outra filha. E aí a gente precisa, se eu morrer, meu marido vai arrumar outra pessoa. Afinal de contas, as estatísticas dizem que são 10 mulheres para cada um homem. Então, se eu morro, certamente vai ter 9 esperando por ele. Entende? Por quê? Porque é assim, a vida é assim. Então, nós precisamos dar esse valor que nós merecemos. Não mereço e não tolerarei
Abusos e maus tratos. Anota isso aí. Não mereço e não vou tolerar abusos e maus tratos. Tenho direito e é minha responsabilidade assegurar-me dos direitos. As decisões que tomo é a forma com que conduzo a mim mesmo, refletirá na minha autoestima. Minhas decisões levarão em conta minha responsabilidade para comigo mesmo. É muito interessante isso, né? Eu atendi uma moça que a empresa tinha 500 funcionários. Mas perguntava assim, quem pode vir sábado? Eu posso. Ah, domingo vai chegar o material, eu posso vir, eu posso. E aí a pessoa ficava se dando lá, levantando a mão, de que podia, até chegar aqui. Falei, mas por que você tem que... Você trabalha de segunda a sexta, por que sua empresa paga hora extra? Não. Falei, então por que você tá indo fazer sábado, domingo, feriado na empresa? Ah, é porque precisa de alguém. Eu falei, mas só pode ser você? Você tem 500 funcionários só para receber, protocolar, assinar o protocolo. Por que não pode fazer um rodízio? Não faz rodízio porque você sempre se apresenta. Então, assim, ser boa demais se confunde com ser boba demais. E o que você é, boa ou boba? Se avalia e veja, será que eu tô dando muito de mim? E quando eu dou muito de mim, eu fico tão cansada que não sobra pra mim. E isso é importante, você visualizar. Minhas decisões também levarão em conta minha responsabilidade quanto às outras pessoas, meu cônjuge, meus filhos, meus parentes, meus amigos. Se relacionar a isso. Se eu decido ter amigas, eu preciso ter tempo para elas. Dentro da minha agenda. Volto a dizer. Quem não tem agenda, fica na agenda do outro. Amanhã eu irei encontrar com uma amiga. E aí, ok, a gente combinou, tá lá na minha agenda. E aí eu coloquei essa pessoa aqui, na parte da manhã. Ah, Irlânia, apareceu um cliente, não vai entrar, porque a minha amiga chegou primeiro. Ok? E aí eu vou estar com ela. Sempre eu não consigo. Porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu atendo, porque eu estudo para trabalhar. Então eu não posso abrir mão da minha agenda para viver o tempo todo com a amiga. Ah, amiga, não. Não. Tem horário e tem dia. E ultimamente, ontem eu almocei com uma amiga, amanhã eu vou estar com uma amiga, sábado eu vou estar com amigas. Eu tenho encontrado muito tempo na minha agenda para as amigas, porque me traz saúde mental. E para mim faz parte do meu autocuidado. Então nós precisamos encontrar momentos para estar com amigos, ok? E aí, ó, eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho cônjuge, eu tenho parentes, mas eu tenho eu. E aí eu encontro tempo para todo mundo, eu encontro flexibilização para todo mundo, mas tem que ter o meu horário lá. E talvez o seu grande horário seja um bom banho, sem interferência. Bota uma música no banheiro, fecha a porta e fala, está na hora do meu banho, povo, não me interrompa. E vá tomar o seu banho. Lava a sua cabeça. Eu tenho até que ter cuidado com isso, porque quando eu vou tomar banho, eu esqueço da vida. E às vezes é uma hora, fico lá assim, ó, passando a mão na minha cabeça. Ai, porque é bom, é gostoso. Você tá olhando pra você, nada te interrompe. E aí tira esse horário pra você. Ah, de noite é o horário do meu banho sem interrupção. Meu filho foi pra escola, é o horário do meu banho sem interrupção. Ok? Examinei e decidirei exatamente quais são as responsabilidades, enquanto tomo minhas decisões. Também considerarei os direitos daqueles à minha volta, ok? O meu direito não pode ultrapassar o direito do outro e nem o do outro meu. E aí, quando tiver atrito, porque relacionamento tem atrito, ok? Vamos fazer novos acordos. Vamos sentar e falar assim, ó, não tá bom assim não. Vamos ver como é que a gente pode equilibrar? Pra mim, pra você, pra ninguém ficar se perdendo aqui. O direito de viver as suas vidas como desejam. Não tenho o direito de impor sobre os direitos dos outros, nem eu e nem você, e nem os outros sobre nós, para tomar conta deles. E eles não têm direito de impor sobre os meus. Sua responsabilidade não tira o respeito do outro. Essa é by Irlânia, tá? Sua responsabilidade não tira o direito dos outros.
O cuidado próprio é uma atitude de respeito mútuo. Quando eu sou boa pra mim, quando eu me cuido, eu sou boa com as outras pessoas, porque é um reflexo. Eu cuidei tanto de mim que eu tô cheia. Ó, e eu posso derramar o cuidado pelas outras pessoas. Agora, quando eu não cuido de mim, não tem como. Significa aprender a viver nossas vidas responsavelmente. Significa permitir que os outros vivam suas vidas como quiserem. Para viver comigo, você não precisa caber na minha caixinha, ok? Para viver comigo, você tem que ficar aqui dentro. Não. Não precisa. Eu abro mão do controle. Eu abro mão da caixinha. E meu esposo tá aqui na sala, né? Eu nem sei se ele entrou aqui, mas ele fala assim pra mim. Você quer que eu faça o quê? Eu não quero que você faça nada. Ah, mas não quero. Ah, mas se você já não encheu meu saco, a gente já fica bem. Por quê? Porque quem é feliz não atrapalha a vida do outro. Então não fica reclamando no meu ouvido. Se eu não exijo nada de você, vamos acordar pra gente fazer coisa juntos. Porém, eu não sou obrigada a nada e nem ele. A gente pode ter acordo, a gente pode... Porém, a gente precisa se respeitar. Se respeitar. Tomar conta de nós mesmos não é uma atitude tão egoísta como algumas pessoas consideram. Mas tampouco é altruísta como alguns codependentes acham que deva ser. E aí vamos pensar sobre o altruísmo. Eu sou altruísta para todo mundo, eu não sou altruísta para mim. Nunca coloco o espelho na minha frente para ver, aqui o espelho na minha frente, para ver o altruísmo que também eu posso compartilhar comigo. Estabelecer objetivos, lidar com os sentimentos, trabalhar o programa de 12 passos é outra coisa. Acredito que tomar conta de nós seja uma arte. E essa arte envolve uma ideia fundamental que para muitos é estranha. Dar a nós mesmos o que precisamos. Ontem no nosso encontro, eu fiz essa dinâmica do retorno da criança interior. Para que, como adulto que sou, na força da adulta que sou, eu dou a minha criança e eu levo ela. Eu dou amor à minha criança, eu dou limite à minha criança e eu levo ela para uma vida saudável. E foi isso que eu fiz no encontro de ontem. O encontro presencial que a gente tem, quer dizer, online que a gente tem. Fazer esse movimento de dar o que eu não tive. Pra quê? Pra eu viver melhor. E sem ficar assim, porque a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha tia, a culpa é da minha avó, a culpa é da minha professora. Não, tira culpado. E agora, você é adulta, você cuida de você. Se coloca no colo. E a gente pode fazer isso muitas vezes, ok? Para ter saúde mental. Acredito que tomar conta de nós mesmo seja uma arte. E envolve dar a nós mesmos. A maioria dos codependentes não pede o que necessita. Pessoas que têm dificuldade de pedir, não sabem pedir. E eu vou contar pra vocês um segredo, né? Eu também não sabia pedir. E a minha tarefa da terapia foi: peça. Ai, gente. Aí, olha isso, né? Porque no começo a gente fica assim, sem músculo de pedinte, né? Eu não tô falando pra sugar ninguém, não. Eu tô falando pra pedir coisas. Pedir coisas às pessoas que você ama, que você gosta, ok? E aí minha mãe tinha me prometido algo. E aí eu fui lá e falei: oi, mãe, tudo bem? Você tinha falado que ia fazer isso. Não pode fazer pra mim? A pessoa não pediu. Eu pedi o que ela disse que ia me dar. Hoje eu já peço, mas na cara dura. Mas eu não conseguia. E foi uma tarefa da minha psicóloga, Mari. A Mari falou assim: Rani, essa semana é semana de pedir. Vai pedir pelo menos 2 coisas. E aí eu pedi só o que tinham me prometido, né? Pra não ser tão invasiva. E hoje eu consigo pedir com mais facilidade. E aí eu fui até na casa do meu pai. Meu pai faz... Gente, meu pai faz cuscuz. Meu pai faz... Cuscuz não, mentira. Faz arroz doce com coco, ele faz cocada, ele faz pé de moleque, ele faz bolinho de chuva, ele faz bolinho de fubá. Só que o bolinho de fubá eu não gosto, ok? E aí ele fez o bolinho de fubá, eu fiquei olhando pra ele. Tinha quase 2 meses que eu não ia lá. Falei: eu não acredito. Ele falou: não acredito em quê? Falei: eu tô aqui hoje
E você fez um bolinho que eu não gosto. Eu não entendi. Aí ele olhou assim pra mim. Mas tá exigente? Tô exigente não. Tem 2 meses que eu não venho aqui. Aí ele. E aí minha irmã já tinha falado com ele. Olha isso, né? Porque a família se conhece. Ele fazendo bolinho, minha irmã falou assim: pai, Irlânia não gosta desse bolinho. Por que você não faz o bolinho de chuva que ela gosta? E aí ele ouviu 2 vezes, uma de mim e outra da minha irmã. Se fosse em outro momento, eu ia ficar de boa. Eu ia falar, não tem biscoito, eu vou comer. Não, eu requeri meu direito. Quero bolinho também, entendeu? E aí isso não é ser mal, isso não é ser exploradora, isso é se conectar com a sua necessidade e pedir ao outro para fazer aquilo que você precisa. Porque eu adoro, gente, eu tenho uma memória gustativa, emocional muito grande. E eu adoro que ele faça as coisas que só ele faz. Porque bolinho de chuva meu pai faz sequinho dentro. E aí as pessoas quando fazem, geralmente é molhado, eu não gosto, não consigo comer. Então, é aquele bolinho, ok? Neste livro, usei e usarei o termo necessidades e desejos. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Alternadamente, considero desejos e necessidades importantes. Tratarei de ambos os termos igualmente aqui com respeito, ok? Muitos de nós temos acreditado erroneamente que nossas necessidades não são importantes. Erroneamente. E aí ela já está dizendo, a sua necessidade é importante. E que não devemos mencioná-la. Lembra que eu não sabia pedir? E que eu treinei isso com terapia e hoje eu consigo pedir tranquilamente. Alguns começam até a acreditar que nossas necessidades são mais ou erradas. Por isso, aprendem a reprimi-las e expulsá-las da sua consciência. Quer dizer, meu desejo é o seu desejo. O que você quer comer? O que você comer, a gente come. O que você quer? O que você vai... E aí, nessa vida, a gente vai se perdendo da gente e não vai fazendo aquilo que a gente precisa. Ok? Vamos lá. Da consciência. E aí, isso não importa, como se não importasse. Não aprendemos a identificar o que necessitamos ou ouvir o que precisamos. Por quê? De alguma maneira isso não importa. Nossas necessidades não iam mesmo ser satisfeitas. Alguns de nós não aprendemos como satisfazer propriamente nossas necessidades. A gente vai comunicar a nossa necessidade? Sim, mas a gente também vai ver o que é a nossa necessidade e o que a gente pode fazer com essa necessidade. Por exemplo, quero tomar um café, quero ir no cinema, quero cuidar de mim, quero fazer algo a meu favor, ok? Essas bobagens de não dar ouvidos ao que somos e ao que nosso íntimo está lutando para nos dizer deve parar. Ouviu isso? Devemos parar com essa bobagem de não ouvir as nossas necessidades. Como você acha que Deus trabalha conosco? Como eu disse antes, não é à toa que achamos que Deus nos abandonou. Nós nos abandonamos. Por isso a gente acha que Deus abandonou o pai, abandonou a mãe, abandonou o marido, abandonou. Por quê? Porque a gente não olha pra gente. Como você devemos ser gentis e aceitar a nós mesmos, como somos. Nós devemos ser gentis conosco. Não somos apenas ou meramente humanos. Fomos criados para sermos humanos. E podemos ter compaixão por nós. Depois, talvez, podemos desenvolver a maneira de ter compaixão para os outros. Ouça o que nosso precioso ser está dizendo sobre o que necessitamos. Ouvir isso é fundamental. Talvez precisamos apressarmos para atender a um compromisso. Talvez precisamos descansar e faltar um dia de trabalho. Talvez precisamos fazer exercício ou tirar uma soneca. Podemos precisar ficar sozinhos e tá tudo bem. Ontem uma cliente perguntou assim para mim, Irlânia, eu preciso ficar sozinha, isso é errado? Eu falei, claro que não, vamos ficar sozinha. Porque eu também tenho essa necessidade. E na minha família, essa necessidade ela não é ouvida. Quer dizer, hoje é ouvida. Porque eu expresso isso muito claramente. Eu chego para as pessoas e falo assim, eu preciso ficar só. E aí eles entendem. Mas no começo não era assim. E quando eu comecei a querer ficar sozinha, precisar ficar sozinha e comunicar isso, os outros ao meu redor fizeram o mesmo. Vocês acreditam? E aí todo mundo treina a habilidade de ficar sozinho.
porque é importante, é saudável. A cabeça da gente está sempre com muita informação. É no Instagram, é no Facebook, é com notificação, é com família, é com filho. O tempo todo muita informação. E que horas que a nossa mente tem uma calmaria? Então, ficar sozinha dá calmaria para nossa mente. E a gente precisa fazer isso. Talvez precisemos de um emprego. Ou precisamos trabalhar menos. Olha só como ela bota o contraponto. Talvez precisamos de um abraço, um beijo, uma massagem nas costas. Qualquer coisa que você precise é relevante e é importante. E quem vai dar ouvido a isso? Você. Precisamos eliminar ou desenvolver certas características. Precisamos melhorar um relacionamento. Ou precisamos lidar com a nossa responsabilidade para com a outra pessoa e para com a nós mesmos. Dar-nos o que necessitamos não significa somente darmos presente. Darmos presente significa fazer o que for necessário para viver de uma forma responsável, mas sem excessos. E aí eu gosto sempre de falar, né? Eu preciso cuidar de mim, vou comer um bolo, vou comer um chocolate, vou... Não, sem ser comida. Vamos dar o que a gente precisa com outras formas. Estamos sentindo a louca da ansiedade que acompanha a codependência. Estamos sentindo a louca da ansiedade acompanha a dependência. O que é isso, Irlane? Eu fico o tempo todo ocupada com a vida alheia. Talvez precise ir a uma reunião da Al-Anon, ou procurar uma terapia em grupo, ou fazer uma terapia pessoal. Nossos pensamentos estão negativos e desesperados, então precisamos cuidar desses pensamentos. Talvez necessitamos de ler um livro de meditação ou uma inspiração. Estamos preocupados com os problemas físicos. Talvez precisemos ir ao médico. As crianças estão insuportáveis. Talvez precisam estabelecer um plano familiar quanto à disciplina. Estão desrespeitando os nossos direitos. Estabeleça alguns limites. O estômago está revirando de emoções. Lide com os seus sentimentos. Talvez precisamos nos desligar e ir mais devagar. Consertar algumas coisas, intervir em algo, iniciar uma relação ou pedir divórcio. Nós é o que sabemos, o que achamos que devemos fazer. E aí a gente pode começar a pensar sobre isso. Pensar sobre qual caminho que a gente tem que começar. Eu costumo dizer que eu estava com 17 doenças. Tratando 17 doenças, 120 quilos. O casamento estava horroroso. O relacionamento com minha mãe estava péssimo. E eu falei assim, cara, eu anotei tudo num papel e falei, por onde eu tenho que começar? E aí, elencando a minha vida como estava ali, eu falei, pela saúde. Porque se eu tiver saúde, eu consigo restabelecer o meu relacionamento matrimonial, eu consigo restabelecer o relacionamento com a minha mãe, eu vou ter mais saúde mental e assertividade para me comunicar. Então eu comecei emagrecendo, comecei fazendo atividade física, comecei indo no médico, fazendo o tratamento que precisava. E talvez esse exemplo possa te ajudar a olhar para a sua vida e ver o caos instaurado e falar assim, por onde eu começo? Porque quando eu falo assim, eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar do você não vai fazer nada. E você ainda vai ficar com o sentimento de faltou, tem pendência. Então, escreve numa folha de papel o que eu preciso resolver na minha vida. E comece com a prioridade. No meu caso foi a saúde. Talvez na sua seja o relacionamento com o filho. Veja aí e faça esse caminho. Juliana, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Pensa nisso e faz esse exercício. Irlane, você vai vir ver se eu fiz? Se você quiser compartilhar comigo, vai ser um prazer. Só que assim, você é adulta. E os adultos, eles fazem o que precisam ser feito. O que precisa ser feito? Eu vou fazer. Além de nos dar o que precisamos, começamos a falar com as pessoas sobre o que necessitamos e desejamos dela. Porque isso faz parte de cuidar de nós. Colocar limite, comunicar o que precisamos faz parte do autocuidado. E de ser um humano responsável.
Dar a nós mesmos o que necessitamos significa nos tornarmos mais confidentes, conselheiros pessoais, conselheiros espirituais, sócios, melhores amigos, tomadores de conta da nossa vida, nessa nova e excitante aventura que iniciamos viver, a nossa própria vida. Baseamos todas as nossas decisões na realidade e a tomamos para nós mesmos. Sair do mundo das fantasias. Quando eu falo assim, pega uma folha de papel e escreve o que você precisa, o que eu tô falando para você? Saia desse mundo filosófico aqui. Eu sei que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, mas não faz nada. E comece a fazer algo por você. Se ouvirmos a nós mesmos e ao nosso poder superior, né, a nossa consciência, não seremos mal orientados. Dar a nós mesmos o que necessitamos e aprender a viver vidas que nos dirigimos requer fé. Fé no sentido de acreditar que pode ser melhor, que pode ser algo que produtivo e que tomando novas atitudes você vai ter novos resultados. Precisamos de bastante fé para tocar nossas vidas e precisamos fazer pelo menos alguma pequenina coisa a cada dia para começarmos a avançar. E eu gosto sempre de falar, virou um mantra meu, 1% melhor todos os dias. Só um pouquinho, 1% melhor, ok? Ao aprender a cuidar e a satisfazer nossas necessidades, perdoarmos a nós mesmos quando cometemos erros e nos parabenizarmos quando fazer algo de bom. É fundamental se blindar, comemorar, vibrar quando você fizer algo de bom. No final das contas, podemos até descobrir essa espantosa verdade. Poucas situações na vida melhoram quando nos cuidamos Poucas situações na vida melhoram quando cuidamos de nós mesmos e não damos a nós mesmos o que necessitamos. Na verdade, aprendemos que a maioria das situações melhora quando cuidamos de nós mesmos e atendemos às nossas necessidades. A gente para de ficar pedindo para o outro que ele faça aquilo que só nós podemos fazer, na medida certa. Estou aprendendo a descobrir como cuidar de mim mesma. Olha que segredo. Nós precisamos descobrir como cuidar melhor de nós mesmos. Porque a gente não sabe, a gente não foi ensinado. E aí você vai descobrir como é. Será que é vendo um filme? É dando risada? É indo pra academia? É saindo com uma amiga? É ficando no sofá um pouco assim, Nossa, esse sofá também é meu. Porque muitas mulheres limpam o sofá, cuidam do sofá, mas não sentam no sofá. Não usam o sofá. Sofá é algo que ela limpa e arruma para todo mundo, mas ela não faz isso lá, descansa no sofá. Então comece a fazer coisas para você se descobrir. Descobrir quanto pessoa, descobrir quanto direito, descobrir quanto cuidado, autocuidado, ok? Conheço muitas pessoas que aprenderam ou estão aprendendo a fazer isto também. Acredito que todos codependentes podem conseguir isso. E aí, o nosso capítulo de hoje foi Viva a sua própria vida. Viva e se deixe viver. E comece a olhar para você. Por que, Irlânia? Porque se você é boa para todo mundo, você precisa ser boa para você. Se você é prestativa para todo mundo, você precisa ser prestativa para você, de você. E aí eu já quero te convidar. De repente tem gente aqui de Niterói, Rio, São Gonçalo. Eu quero te convidar para o workshop de constelação familiar que vai acontecer neste sábado, aqui em Niterói, no Opportunity Office. Nós vamos falar sobre autoconhecimento e amor próprio. Teremos 4 horas e faremos 2 constelações. Então, teremos dinâmicas sistêmicas para todos. Faremos 2 constelações e vamos trabalhar isso, voltando para o presencial. Já voltei para o consultório, a gente está com presencial 1 a 1, mas esse final de semana a gente vai fazer um workshop para desenvolver. Ai, gente, está lá em São Paulo. Mas vem! A Nayara também está aqui, que também é psi.
E aí eu falei pra ela, vem do Mato Grosso, vem. Quem sabe a gente traz o povo aí, vamos fazer caravana, mas aí tem que ser um workshop de mais dias, né? Tem que ser um treinamento pra gente poder ficar mais tempo juntas, não é verdade? Então, assim, se você ainda não se inscreveu, a gente ainda tem algumas vagas e vamos lá pra gente crescer. E talvez esse seja o passo que você precisa para olhar para você, para se abraçar e se dar o autocuidado. Então vamos investir no nosso autoconhecimento e no amor próprio. Vai ser nesse sábado e vamos juntas aí. Breve eu lançarei algo online e aí você pode acompanhar aqui que eu vou lançar para você poder fazer parte desse projeto também, tá bom? Então é isso, muito obrigado e vá cuidar de você. Já escreve aí na sua agenda, no seu papel, o que você vai fazer hoje para cuidar de você, para se amar, para alimentar as suas necessidades. Quem sabe você vem nos presentear aqui em São Paulo. Quem sabe, gente, quem sabe. Eu já fui em São Paulo fazer um treinamento, fiz um treinamento, olha que interessante, né? Eu fui a São Paulo fazer um treinamento de manhã, nós atendemos adolescentes e de tarde nós atendemos as mães dos adolescentes. Foi muito legal mesmo. E eu já fui a São Paulo uma vez fazer um treinamento para uma família. Uma pessoa me convidou para falar assim, eu preciso que você pare para minha família. E aí eu, vamos embora? E aí reunimos todas as mulheres da família e demos treinamento. Foi muito bom mesmo. E vambora tomar o suco verde, gente. Ó, suco verde é vida. Suco verde é limpar o organismo. Então faça um suco verde. Obrigado, Juliana, por me lembrar. Faça um suco verde e limpe o seu organismo. Permita que as toxinas saiam e que você se conecte com a vida. Com os nutrientes. Para quê, Irlânia? Para limpar a sua mente, para organizar e estabilizar o seu corpo. Então faz isso, acorda de manhã amanhã, bate um suco verde, toma e depois me conta que eu quero saber como foi, viu? Beijo no coração. E até semana que vem, vambora essa semana aí, que tem muita coisa pra gente falar. E se cuidar, mas programe o momento de autocuidado. O que é importante está no papel. Sua identidade está no papel, sua certidão de nascimento está no papel, certidão de casamento, sua carteira de motorista, a minha carteira do CRP, tá tudo no papel. Por quê? Porque o que é importante precisa ser documentado. Então anota no papel aí e faça, tá? Não fique no mundo das ideias. Traga para você a responsabilidade de se cuidar, se conectar com a vida e de se amar. Viu, gente? Ó, beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau.